Em um mundo em constante mudança, muitos se perguntam sobre os sinais que antecedem os tempos finais. A Bíblia, em sua sabedoria infinita, nos oferece pistas. O primeiro sinal é a degeneração do caráter humano. Paulo, em sua carta a Timóteo, começa com uma advertência que não é comum nas Escrituras. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2 Timóteo 3, versículo 1. Esta profecia, rica em detalhes, descreve o cenário mundial que antecederá o retorno do Senhor. É interessante notar que a lista de pecados mencionada por Paulo é semelhante à descrição dos ímpios em Romanos 1. O que é ainda mais surpreendente é que nos últimos dias, aqueles que se dizem cristãos exibirão características semelhantes às dos pagãos em sua selvageria e falta de civilidade. Estes últimos dias referem-se ao período entre a era apostólica e a segunda vinda de Cristo. A Amplified Bible descreve as pessoas da seguinte maneira: pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. 2 Timóteo 3, versículos 2 a 4. Ao estudar esses versículos, somos imediatamente impactados pela repetição da palavra amantes. Por exemplo, encontramos amantes de si mesmos e amantes do dinheiro. Em outro versículo, lemos sobre amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Nestes versículos, Paulo nos apresenta uma lista de 18 transgressões que caracterizarão a humanidade nos últimos dias. Embora essas condições sempre tenham existido de alguma forma, nas últimas décadas elas se intensificaram. A sociedade tornou-se mais egoísta, gananciosa e orgulhosa. A palavra orgulhoso, por exemplo, que originalmente tinha um sentido positivo na literatura grega, adquiriu uma conotação negativa no Novo Testamento. E, infelizmente, hoje vemos uma crescente desobediência e ingratidão entre os jovens em relação aos seus pais. O termo unholy descreve alguém que não tem comunhão com Deus, vivendo uma vida meramente secular. E o termo sem amor refere-se à falta de afeto familiar. A traição, tão presente em nossos dias, é exemplificada na Bíblia pela figura de Judas Iscariotes. O segundo sinal é a aparência superficial de piedade. Paulo faz uma declaração surpreendente sobre pessoas que, apesar de seus pecados evidentes, mantêm uma forma exterior de religiosidade. Tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia, afaste-se também destes. 2 Timóteo 3, versículo 5. Vivemos em uma era onde muitos se consideram espirituais, mas não se sentem compelidos a seguir os ensinamentos bíblicos. Eles escolhem suas crenças como quem escolhe ingredientes em uma salada, pegando um pouco de tudo, mas sem compromisso real. A responsabilidade dos cristãos, diante deste cenário, é se distanciar não apenas das ideias, mas também das práticas mundanas. Muitos acreditam que basta não ser como o mundo, mas esquecem que a companhia que mantém pode influenciá-los. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, versículo 33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Em resumo, os sinais dos tempos finais são claros e estão à nossa volta. A Bíblia, em sua sabedoria, nos fornece as ferramentas para reconhecê-los e nos orienta sobre como viver em meio a eles. A questão é, estamos prestando atenção? Em um mundo onde os valores estão constantemente sendo redefinidos, é essencial que nos apeguemos à verdade eterna das Escrituras e busquemos viver de acordo com seus ensinamentos, que possamos ser luz em meio à escuridão, guiando outros para o verdadeiro caminho e esperando com alegria e expectativa pelo retorno do nosso Salvador. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo 33. Esta advertência de Paulo é atemporal e ressoa com uma clareza cristalina. Ele sabia que mesmo no tempo de Timóteo, havia aqueles que eram influenciados pelo espírito dos últimos dias. No entanto, ele previu que essas influências se tornariam ainda mais fortes e predominantes à medida que nos aproximássemos do retorno de Jesus.
Em outra passagem, Paulo reitera a ideia de que aqueles que se entregam à imoralidade e à impureza não terão herança no reino de Deus. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Efésios 5, versículo 3. A vida de um crente, seja em público ou em privado, deve refletir a autenticidade de sua fé. A imoralidade e a avareza não devem sequer ser mencionadas entre os seguidores de Cristo. Em vez disso, devemos expressar nossa gratidão a Deus em todas as nossas ações e palavras. Aqueles que valorizam algo mais do que Deus, colocando seus desejos carnais acima de sua vontade, estão se afastando da verdadeira essência da fé. A ênfase de Paulo na depravação carnal era extremamente necessária. No seu tempo, comportamentos ilícitos permeavam todos os aspectos da sociedade, especialmente em cidades como Éfeso. O que Paulo considerava inapropriado para os santos era, muitas vezes, aceito pela cultura da época. Além disso, a avareza e a fala tola, que muitas vezes levam ao pecado sexual, também têm implicações que vão além de sua relação com a imoralidade. Ambos os comportamentos refletem uma desconexão com os ensinamentos divinos. Outro sinal dos tempos finais é o surgimento de zombadores. A Bíblia adverte que nos últimos dias eles surgirão, segundo Pedro 3, versículo 3 e Judas 1, versículo 18. Estes zombadores questionarão a promessa da segunda vinda de Cristo, ridicularizando aqueles que esperam por ela. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Segundo Pedro 3, versículos 3 e 4. Estes zombadores, em sua arrogância, acreditam que tudo permaneceu o mesmo desde a criação. No entanto, como cristãos, não devemos nos surpreender com tais zombarias. Pedro nos alertou sobre isso. A cada vez que um zombador nega a verdade da revelação, ele apenas reforça nossa convicção na verdade que ele tenta negar. Estes zombadores, movidos por seus próprios desejos, têm um problema claro com a autoridade de Deus e sua palavra. Eles questionam a promessa da segunda vinda de Cristo, argumentando que, apesar de 2000 anos de espera, ele ainda não retornou. Eles se apegam à ideia de que tudo sempre foi como é agora, negando a intervenção divina na criação e na história, pois de propósito, esquecem que desde a antiguidade houve céus e terra unida da água e constituída pelas mesmas palavras, e que pela água o mundo de então foi submerso e destruído. Segundo Pedro 3, versículos 5 e 6, estes zombadores, em sua presunção, muitas vezes esquecem que o mesmo Deus que criou o mundo com sua palavra também prometeu julgar e destruir os ímpios. A misericórdia e a paciência de Deus não devem ser confundidas com inação. Ele tem um plano, e esse plano se desdobrará no tempo divinamente designado. Assim, enquanto os zombadores continuam em sua zombaria, nós, como crentes, devemos permanecer firmes em nossa fé, confiantes na promessa de Deus e esperando com alegria e expectativa pelo dia em que Ele retornará. Em meio à agitação e incerteza do mundo, a Bíblia nos oferece uma perspectiva clara sobre o caráter e os planos de Deus. Muitos zombam da ideia de um julgamento divino, argumentando que, como nunca viram tal evento em grande escala, ele nunca ocorrerá. No entanto, eles convenientemente esquecem a criação divina e o julgamento que Deus trouxe sobre a terra nos dias de Noé, pois antigamente os céus e a terra existiam pela mesma palavra de Deus. A terra foi formada da água, e pela água o mundo daquela época foi submerso e destruído. Segundo Pedro 3, versículos 5 e 6. O dilúvio foi uma demonstração clara de que vivemos em um universo moral, onde o pecado não ficará impune para sempre. Jesus, em sua sabedoria, usou o dilúvio como uma analogia para o julgamento vindouro. No entanto, muitos optam por ignorar essa lição. A mesma palavra divina que deu origem à criação e trouxe o julgamento do dilúvio, promete um novo julgamento, desta vez por fogo e não por água. Esta promessa serve como um lembrete contínuo de que Deus é justo e que a impunidade não durará para sempre. Mas, amados, não ignoreis uma coisa,
que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segundo Pedro 3, versículo 8. Esta passagem nos mostra a eternidade de Deus e como Ele percebe o tempo de maneira diferente dos seres humanos. O que pode parecer uma eternidade para nós é apenas um momento para Deus. A aparente demora de Deus em cumprir suas promessas não é um sinal de relutância ou esquecimento. Pelo contrário, é uma manifestação de sua paciência e misericórdia, dando a todos a oportunidade de se arrependerem. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segundo Pedro 3, versículo 9. A perspectiva divina do tempo é diferente da nossa. Para Deus, um dia pode ser como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Esta visão eterna do tempo nos lembra que Deus opera em um cronograma que vai além de nossa compreensão finita. A paciência de Deus não deve ser interpretada como inação. Ele tem um plano divino que se desenrolará no tempo perfeito. Muitos cristãos, olhando para trás em suas vidas, sentem gratidão por Jesus não ter retornado antes, reconhecendo a misericórdia de Deus em permitir-lhes mais tempo para crescer e amadurecer em sua fé. A essência do coração de Deus é revelada em Ezequiel 33, versículo 11. Digo-vos que assim não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Deus deseja que todos se voltem para Ele e vivam. No entanto, a Bíblia também nos adverte que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, segundo Pedro 3, versículo 10. A segunda vinda de Jesus será inesperada e pegará muitos de surpresa. O mundo será transformado, e aqueles que não estiverem preparados serão pegos de surpresa. Desde o Jardim do Éden, sempre houve zombadores que ridicularizam as verdades de Deus. Tanto Pedro quanto Judas alertaram contra falsos mestres que desejavam desviar outros da verdade. Estes zombadores, em sua arrogância, negam as verdades das Escrituras e atraem outros para seus erros. A palavra de Deus nos chama a estar vigilantes e preparados, não sendo enganados por aqueles que zombam e rejeitam a verdade divina. Em vez disso, devemos nos apegar firmemente às promessas de Deus, esperando com expectativa e alegria pelo dia em que Ele retornará e estabelecerá seu reino eterno. Desde os primórdios da humanidade, Satanás tem usado a zombaria como uma ferramenta para semear a dúvida no coração do homem. Será que Deus realmente disse? Ele sussurrou para Eva no Jardim do Éden, plantando a semente da desconfiança. A história de Noé é um testemunho poderoso dessa realidade. Enquanto ele construía a arca, muitos zombavam de sua fé e de sua obediência a Deus. O Senhor viu que a maldade do homem havia crescido na terra e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis 6, versículo 5. Este versículo retrata um mundo em que a humanidade se afastou tanto de Deus que Ele lamentou tê-los criado. No entanto, em meio a essa depravação, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. A construção da arca por Noé não foi apenas um ato de obediência, mas também uma condenação ao mundo que o rodeava. Ele se tornou um testemunho vivo da justiça que viria, e sua fé foi registrada em Hebreus 11, versículo 7, como um exemplo para todos nós. A zombaria e o desprezo pelos mensageiros de Deus não são novos. Ao longo da história bíblica, vemos profetas e mensageiros sendo ridicularizados e rejeitados. Mas eles zombavam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras e riam dos seus profetas, até que a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, e já não houve remédio. Segundo Crônicas 36, versículo 16. O Salmo 1, versículo 1, nos adverte sobre a companhia que escolhemos, aconselhando-nos a não andar no conselho dos ímpios, nem se juntar aos zombadores. Jude, em sua epístola, descreve os zombadores dos últimos dias como aqueles que causam divisões e seguem suas próprias paixões ímpias. Em um mundo onde a verdade é relativa e a moralidade é fluida, aqueles que se apegam à verdade bíblica são frequentemente ridicularizados. No entanto, Jude nos lembra de estar preparados para essa zombaria,
para que não sejamos pegos de surpresa. A crescente onda de ceticismo e zombaria que vemos hoje pode ser atribuída a uma série de fatores. A rejeição da Bíblia e dos valores morais tradicionais levou a uma perda do senso de certo e errado. Em tal clima, aqueles que afirmam conhecer a verdade são frequentemente alvo de zombaria. No entanto, para aqueles que confiam em Deus, o futuro não é uma fonte de ansiedade, mas de esperança e expectativa. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Provérbios 31, versículo 25. Esta passagem nos lembra que, independentemente das circunstâncias, podemos enfrentar o futuro com confiança, quando nossa confiança está em Deus. A Bíblia, como revelação de Deus para a humanidade, nos dá uma visão clara do que esperar no futuro. Deus, em sua onisciência, já traçou o curso dos eventos futuros, e quando a Bíblia fala sobre o que ocorrerá, podemos confiar nela. Em resposta às profecias bíblicas, somos chamados a obedecer, adorar, proclamar e servir. Cada crente deve ser diligente em cumprir a vontade de Deus, vivendo uma vida que honre e glorifique a Ele. A rejeição da Bíblia e dos valores morais tradicionais levou a uma perda do senso de certo e errado. Em tal clima, aqueles que afirmam conhecer a verdade são frequentemente alvo de zombaria. Mas mesmo diante dessa crescente onda de ceticismo, há uma luz brilhante de esperança e verdade que nunca se apaga. Para aqueles que têm fé, o futuro não é uma fonte de medo, mas uma promessa de redenção e renovação. A Bíblia nos assegura que, mesmo em meio às tempestades da vida, Deus está no controle e tem um plano para cada um de nós. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, versículo 11. Esta promessa nos lembra que, independentemente das circunstâncias atuais, há um propósito divino em ação. Deus, em sua infinita sabedoria, já traçou o curso dos eventos futuros, e quando a Bíblia fala sobre o que ocorrerá, podemos confiar nela com todo o nosso coração. Em resposta às profecias bíblicas, somos chamados a uma vida de obediência, adoração, proclamação e serviço. Cada crente é encorajado a viver de acordo com os ensinamentos de Deus, refletindo seu amor e graça em cada ação e palavra. Em um mundo onde a verdade é frequentemente distorcida e os valores são invertidos, é imperativo que os crentes permaneçam firmes em sua fé. A zombaria e o ceticismo podem ser barulhentos, mas a verdade de Deus ressoa mais alto e mais claro para aqueles que têm ouvidos para ouvir. E enquanto aguardamos o retorno prometido de Cristo, somos chamados a ser luzes neste mundo, refletindo a esperança, o amor e a verdade de Deus em meio à escuridão. Cada dia é uma oportunidade para viver de acordo com a vontade de Deus, para testemunhar sua bondade e para preparar nossos corações para o dia em que Ele retornará para reivindicar seus filhos. Portanto, em meio às zombarias e desafios deste mundo, que possamos nos apegar firmemente à promessa de Deus, encontrando alegria e propósito em cada momento e olhando com expectativa e esperança para o futuro glorioso que Ele preparou para aqueles que o amam.